Olá, bom dia pessoal aí do sexto ano. Vamos a mais uma aula, né? Mais uma vídeo correção aí das nossas atividades. Dessa vez nós estamos corrigindo atividades referentes ao bloco 8. O bloco 8 ele é uma continuação do bloco 7. Lembrando, no bloco 7 eu passei para vocês um vídeo, né, a respeito da população original do Cerrado, né? Ou seja, os primeiros habitantes do Cerrado, aqueles que já estavam aqui, né? Aqueles que são nativos do Cerrado, né? Aqueles que preservam, que cuidam, que lutam pelo direito de manutenção do Cerrado, né? Que tem como principal luta aí a preservação das áreas do Cerrado. A gente viu também que eles lutam aí, né, pelo direito à terra, né, que como são a primeira população, no início, no princípio, né, a terra era deles, e com a vinda aí dos agricultores, com a distribuição das terras, com a reforma agrária, que foi uma distribuição de terras aí, né, eles ficaram sem, como se tivessem tirado dele e dado para outras pessoas, então eles ficaram sem o seu espaço. E com o crescimento cada vez mais da agricultura e da agropecuária, também da pecuária, eles acabam ficando cada vez mais sem espaço, né? Porque como eles são habitantes nativos do Cerrado, né, eles necessitam daquele espaço preservado para eles poderem morar. E quando aquele espaço ele é destruído, né, fica como se aquelas pessoas estivessem perdendo o seu lar, né, como se alguém chegasse na sua casa e botasse fogo na sua casa. Você ficaria sem o seu lar, sem a sua casa. Para eles, da mesma forma. O cerrado é a casa deles, é o lugar deles. Então, eles lutam pela manutenção, né, das suas terras e pela preservação do cerrado. Então, vamos à correção aí de algumas atividades relacionadas aos povos, né, nativos aí do cerrado. Então, vamos lá. Na número 1, com base no vídeo apresentado na aula anterior, responda as seguintes atividades em seu caderno. Primeiro, o vídeo fala da diversidade de povos que habitam o Cerrado. No vídeo, a população mostrada se mostra satisfeita ou insatisfeita com a ação do homem no Cerrado. Por quê? Então, essa questão é uma questão fácil de responder, né? Eles estão satisfeitos ou insatisfeitos? Na verdade, eles estão bastante insatisfeitos. Por quê? Porque o homem vem cada vez destruindo mais e mais o cerrado, né? Principalmente para a agricultura, para a expansão da agricultura e da pecuária, né? E com isso, o cerrado ele vai perdendo aí as suas porções originais, né, e vai sendo transformado aí, né, em paisagens modificadas. Lembra, nós estamos as paisagens naturais e as paisagens modificadas. O cerrado ele é uma paisagem natural, mas quando o homem vai lá e transforma e corta e planta, né, aquela paisagem ela vai se transformar em uma paisagem modificada. Então, eles se mostram insatisfeitos porque o homem está modificando o cerrado e o cerrado está perdendo as suas características naturais, ok? E eles estão ficando sem o seu lar. Na questão 2, um dos problemas citados no texto quanto às terras indígenas é a falta de regularização fundiária, que nada mais é do que a demarcação das terras. Por que isso acontece? Pessoal, isso acontece porque lá, desde muitos anos atrás, essas áreas elas foram divididas, né? Lá do período das capitanias hereditárias, que vocês ainda vão estudar, né? Do período de colonização, né? Desde a época de Portugal, essas terras elas foram divididas e doadas para influentes, né? Da corte aí portuguesa, para que essas pessoas pudessem desenvolver a agricultura nessas terras,
né? Então eles foram muitos índios naquela época, muita população nativa, ela foi morta, né, por não aceitar entregar as terras, né, por não aceitar esse quadro, né? Então, e são populações que até hoje lutam por esse direito, né? Porque para elas, né, a terra é delas, porque elas já estavam aqui primeiro, né? Então, essa demarcação de terra para que eles lutam, eles não querem muito, né? Eles querem a manutenção daquele espaço onde eles já estão. Eles querem que aquele espaço ele seja mantido, né? Porque cada vez mais o agricultor ele vai expandindo, expandindo, expandindo e tomando um pedacinho das áreas, né, que hoje estão sendo preservadas, né? Então, isso ocorre. Vamos voltar à pergunta aí. Um dos problemas citados no texto quanto às terras indígenas é a falta de regularização fundiária. Regularização fundiária é porque muitas dessas terras também pertencem a grileiros. Grileiros são pessoas que, há alguns anos atrás, falsificaram documentos, né, para ter acesso àquelas terras. E aqueles documentos, com o passar dos anos, eles passaram a ser válidos, né? Então, essa regularização fundiária seria uma visão do governo, uma nova redistribuição das terras, sendo que as áreas preservadas seriam destinadas aí à população indígena e à população nativa do Cerrado, ok? Então, vocês podem colocar aí assim, isso ocorre porque desde o período de colonização, as áreas foram demarcadas e tiradas da população indígena e doada para grandes agricultores, ok? Vamos lá na questão número 3. Os calungas são povos quilombas reconhecidos por serem remanescentes da época da escravidão. Apesar de exercerem atividades agrícolas, porque eles não são considerados como uma ameaça à biodiversidade do cerrado. Pessoal, os calungas, eles produzem na terra. Então, eles fazem a mesma coisa que os agricultores? Não, porque os agricultores, eles produzem para exportação, eles produzem em grande escala, né, grandes produções, enquanto os calungas, eles produzem apenas para subsistência, então eles produzem aquilo que eles vão comer. Então, eles não representam uma ameaça porque eles pertencem a uma classificação que a gente chama de agricultura familiar, que é uma agricultura de subsistência. Vocês podem colocar assim: eles não são considerados uma ameaça, pois pertencem à classificação de agricultura familiar, produzindo apenas para subsistência, ok? Vamos aí à questão número 4. Leia a reportagem para responder a questão. Índios, poceiros, quilombas, pescadores, quilombolas, né? Pescadores, agricultores, ribeirinhos, sem terras, lideranças religiosas. Somente nos últimos 30 anos, mais de 1.700 deles foram vítimas de assassinatos em conflitos de terras ocorridos nos 26 estados do Brasil. Os dados estão inclusos nos levantamentos divulgados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, órgão pertencente à Conferência Nacional dos Bispos desde 1985. Registra números sobre o tema no país. Do total de 1.270 casos de homicídio registrados nas últimas 3 décadas, alguns casos incluem mais de um assassinato. Apenas 108 foram julgados, menos de 10% deles, e somente 28 mandantes dos crimes e 86 executores acabaram condenados por seus crimes, um total de apenas 114 pessoas punidas em um período em que ocorreram, por baixo, 1.714 assassinatos. Duas ações públicas de elevada abrangência que, se totalmente implementadas,
gerariam a expectativa de superar ou reduzir o problema relatado na reportagem são. Então, como eu falei para vocês lá no período de colonização, né, onde as terras foram doadas, vários índios, várias população nativa foi morta por não cederem a sua terra. E isso acontece até os dias de hoje. O agricultor ele vai aumentando o seu espaço, aumentando a sua agricultura, a sua pecuária, e como tem índios naquelas regiões, né, eles são brutalmente assassinados por não aceitarem aí que os agricultores adentrem aquelas áreas. Então, aí, né, a gente tem na questão, na letra A, reforma agrária e demarcação de terra, né? Ou B, repressão legislativa e expansão da urbanização. O que poderia reduzir esse problema aí retratado na reportagem, justamente aí o que fala na letra A, que seria a reforma agrária, que seria que nada mais é do que uma redistribuição nova aí de terra, né, onde os agricultores ficariam demarcados e não poderiam ultrapassar aquele limite, ok? Então aí vocês vão marcar a letra A. 5. Escreva o nome de 4 dos povos nativos do Cerrado que aparecem no vídeo. Aí a gente tem até aqui, a gente tem aqui alguns nomes, por exemplo, índios, quilombolas. A gente tem aqui também, citando aqui, os calungas, né? São exemplos aí de alguns dos povos aí que habitam no Cerrado, que foi citado aí no vídeo, tá? Alguns dos povos aí nativos do Cerrado, né? Na própria atividade de vocês tem essa resposta, ok? Então, essa foi a correção da atividade de hoje. Qualquer dúvida, estarei à disposição e tenham um bom dia.